noite, meus caros. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo cabeça. Hoje nós viemos tratar de um, não menos importante do que os outros, mas de extrema importância para o intuito e a informação da sociedade. Galera, primeiramente quero parabenizar vocês pelos comentários, pelo apoio que eu tenho recebido. Parabéns por vocês realmente estarem interessados no conteúdo que é bem complexo, é um nicho complicado. É sempre difícil falar de política, mas o pessoal tem gostado, tem recebido muito apoio. Então parabéns para vocês que têm esse interesse em entender como que se dá o universo político. Também quero agradecer o apoio de todo mundo, o carinho, enfim, os comentários que tenho recebido, as mensagens. E fico muito feliz por saber que realmente o meu intuito aqui o meu objetivo está sendo alcançado, que é dividir com vocês um pouquinho do que eu sei. É utilidade pública, é informação, e a gente está aqui sempre para poder aprendermos juntos sobre o universo político e enfim. Mandar uma paz aqui para a Kione, lá do Rio de Janeiro. Paz seja com você, com a sua família. É muito bom ter você aqui e vamos nessa, vamos levar o nosso papo de hoje, trazendo esse tema importante. No decorrer da semana eu fiz aquela live aqui, no decorrer da semana foi ao vivo, enfim. Na verdade nem foi aqui, foi no meu perfil pessoal. Eu fiz uma live ali para a gente poder apresentar a página, enfim, um dos telespectadores ali, inclusive um primo meu, lá de São Antônio Descoberto, no Goiás, ele me fez uma pergunta, na verdade foram duas, na verdade. A primeira a respeito de que eu explicasse o que era uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Muitíssimo obrigado pelo comentário, Kione, obrigado mesmo. É bom saber que o pessoal tem gostado do trabalho. A gente se esforça para poder trazer aqui um conteúdo baseado de acordo com as leis, com a Constituição, de acordo com o regime da Câmara e do Senado, enfim, para a gente poder trabalhar e trazer algo com propriedade, para não falar... Vocês nunca vão ver aqui eu dizer o que eu acho, o que eu penso no campo do achismo. Vai ser sempre baseado de acordo com os estudos empíricos, de acordo com... tudo muito no âmbito constitucional, enfim. Então sempre vou falar com propriedade, porque para falar acerca desse tema a gente tem que ter um estudo e tem que ler bastante, tem que se aprofundar e saber realmente o que está falando. Não se pode falar do que se acha, do que se pensa, tem que falar realmente baseado em fatos, em dados e principalmente tem que andar, digamos assim, com a Constituição e com as leis debaixo do braço. Mas voltando lá a respeito da pergunta que ele me fez, a respeito de o que era uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu respondi ao vivo para ele na época, e me trouxe uma outra pergunta, que por que os candidatos gastavam em uma campanha eleitoral cerca de 4 vezes mais os seus próprios salários. E eu digo ainda que às vezes ultrapassa essa quantidade. Às vezes você tem aí cerca de candidatos que chegam a gastar em uma campanha eleitoral cerca de 10 vezes o seu próprio salário. Então, realmente no âmbito de uma campanha eleitoral, os gastos são realmente exorbitantes e nos deixam aí apreensivos e realmente interessados em saber de onde que se surge toda essa movimentação financeira. Bom, então, eu expliquei lá que realmente eu tinha já elaborado um tema sobre isso, que vai tratar do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha. E esse material já estava pronto, faltava só vir gravar. Eu ia até gravar agora à noite, mas resolvi fazer ao vivo, porque eu quero me acostumar com essa questão de falar com você ao vivo, cara a cara aqui, olho no olho, para a gente poder tirar até mesmo dúvidas se necessário. Então hoje o nosso tema dessa live vai ser a respeito de explicar para vocês o que é o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Nós chamamos de FEFEC.
Então, primeiro vamos no âmbito do fundo partidário. O que é o fundo partidário? É bom lembrar que o fundo partidário ele foi criado ainda na época da ditadura militar, em 1965. Então, foi sancionada pelo presidente Castelo Branco na época. Uma lei orçamentária para os partidos políticos. E é uma forma de financiamento público, constituído por dotações orçamentárias, multas eleitorais e doações por pessoas físicas e também jurídicas. Por que a União, o Estado vai financiar os partidos? Por que vai dar esse fundo partidário? Por que o país banca os partidos? Primeiramente, é bom estabelecer que é assim, não existe democracia se não tiver partido. E partido não pode trabalhar, o partido não tem como gerar renda. Então, o que acontece? Para manter-se o nosso Estado de Direito, democrático de direito, onde nós temos o nosso país é uma república, e o que nós temos aqui é o sistema democrático, o presidencialismo e o que nós temos aqui é a democracia. Então, quando se tem a democracia, é necessário ter representantes para se fazer realmente uma democracia. Então, é nesse sentido que o Estado ele vai financiar a sobrevivência desses partidos. Então, o Estado paga para os partidos se manterem. O Estado paga e esse dinheiro sai das dotações orçamentárias da União, são multas eleitorais, são doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ou seja, para o partido se manter, é o governo, é a União, é o Estado que vai bancar esses gastos. E anualmente, esse valor, esse repasse, esse montante, ele é aprovado todos os finais de anos, inclusive agora, esse dezembro, já está na Câmara tramitando a proposta orçamentária para o ano que vem. Então, anualmente tem essa proposta para poder aprovar o fundo partidário, então, para se adequar de acordo com a necessidade dos partidos. Nesse âmbito que se dá o fundo partidário. E para 2020, o valor aprovado no ano passado foi de mais de 959 milhões de reais. Realmente é muito dinheiro, mas a democracia ela realmente custa caro, uma vez que o partido não tem como trabalhar, não se pode vender. O partido não é uma instituição de trabalho. Então, como o partido não vai vender, não pode vender camisa, não pode ter essa doação, então o Estado é que vai financiar. E também, pasmem pessoas, infelizmente não é só o Brasil que financia os partidos políticos. Em todas as repúblicas, o país é que financia os partidos políticos, a sua sobrevivência, digamos assim. Então vamos lá. E como que se dá a divisão desses recursos? Originalmente, a divisão dos recursos era instituída ainda em 1965. A divisão era assim, funcionava dessa maneira: 20% do montante, do valor total, no caso, por exemplo aqui, seria os 959 milhões, 20% é dividido em partes iguais para todos os partidos políticos. E os 80% restante desse montante, ele é dividido proporcionalmente à representação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, para a gente poder estabelecer 20% desses 90%, e originalmente, 20% seria distribuído para todos os partidos, em partes iguais, e os outros 80% desse montante é dividido de acordo com a sua representação, proporcionalmente à sua representatividade na Câmara. Então, é assim que vai ser dividido esse dinheiro. Eu estou acompanhando aqui o mapa mental que eu fiz para a gente poder seguir uma linha bem cronológica para a gente poder conversar sobre isso. Em 2007, o Congresso Nacional aprovou a Lei 11.459, que modificou a distribuição desses recursos. Mandar um abraço para o Zeca aqui, que também está online. Abraço, Zeca. Então, o Congresso Nacional, em 2007,
Deixa eu tirar esse negocinho daqui que tá me atrapalhando. Acho que foi. Em 2007 o Congresso Nacional aprovou a Lei 11.459, que vai modificar a distribuição desse valor. Então agora passa a ser, anteriormente, desde 1965, quando foi ainda no regime militar estabelecido a divisão do fundo partidário. Agora, em 2007, o Congresso modifica para que seja não mais 20%, mas 5% desses valores serão divididos em partes iguais, não mais 20, agora 5. E os outros 95% seriam divididos proporcionalmente à representatividade na Câmara. Mas, Leandro, como que faz para o partido ter acesso a esse montante, para ter direito ao fundo partidário? Para que um partido tenha acesso ao fundo partidário, primeiro ele tem que ter um registro no TSE. E como que vai dar esse registro no TSE? Ele tem que ter uma criação do partido, um CNPJ. Tem que criar um CNPJ do partido no cartório partidário em Brasília. E aí, uma vez estabelecido esse CNPJ, tem que ter, criou seu partido, o próximo passo seguinte seria uma subscrição mínima de 101 assinaturas dos fundadores com domicílio eleitoral, em 1/3 dos estados ou do DF, na verdade. Então, ou seja, cria-se o CNPJ no cartório eleitoral partidário em Brasília. Aí, ou seja, vai se adquirir agora 101, no mínimo, 101 assinaturas desses fundadores do partido. E lembrando que esses fundadores têm que ter domicílio eleitoral em 1/3 dos estados ou do Distrito Federal. Obtendo essas assinaturas, e sempre elas registradas em cartório, para poder a conferência dessas assinaturas. Tendo assinaturas desses 101 fundadores, digamos assim, os pais do partido, é feita a notícia de criação do partido, após o registro do CNPJ, um prazo de 100 dias para comunicar ao TSE. Ou seja, você levanta as 101 assinaturas desses 101 fundadores, registra no cartório o seu CNPJ e dá a noticiação ao TSE da criação do partido. Daí é um prazo de 100 dias para você fazer essa comunicação. Você registrou no TSE, se você reconheceu as 101 assinaturas, você tem esse prazo de 100 dias para fazer a comunicação de criação de partido junto no TSE. Fez a comunicação, daí o TSE recebe essa comunicação da criação do partido, e aí tem mais ou menos um prazo de 2 anos para que o partido venha adquirir cerca de aproximadamente 500 mil assinaturas de eleitores, de apoiadores, digamos assim, e 1/3 ou mais dos estados. Esse processo é chamado de apoiamento mínimo, ou seja, registrou no CNPJ no cartório em Brasília, na capital, aí você vem recolher as 101 assinaturas desses fundadores, dos pais dos partidos, dentro do prazo em 1/3 dos estados. Recolher essa assinatura, você tem 100 dias para fazer a comunicação do partido no TSE, a criação do partido. Venceu esse prazo, você tem agora um prazo de 2 anos, depois da comunicação, da criação, de 2 anos para para o partido levantar aproximadamente 500 mil assinaturas de eleitores apoiadores do partido, da criação do partido, em mais ou menos 1/3, em 1/3 na verdade, ou mais dos estados. Esse processo é chamado de apoiamento mínimo. Então, vê que assim, em 1965 era 20% do valor total dividido entre os partidos. Agora, em 2017, muda-se a Lei 11.459 e muda a distribuição. Agora são somente 5% dividido entre partes iguais e 95% de acordo com a sua representatividade na Câmara, ou seja, são valores proporcionais. Então, vamos lá. Uma vez estabelecido isso, a emenda constitucional 97, inclusive eu tinha falado no meu tema anterior,
despolarização política, vocês olhem no nosso conteúdo, na nossa timeline, e também lá no YouTube, Instagram, enfim, lá no nosso último vídeo nós temos tratando, que eu falei para vocês que a emenda constitucional 97 de 2017, ela começava aí, o início da Cláudia Barreira. E lembrando que, falando a respeito disso, falei que o último vídeo nosso, ele dava resquícios de que realmente início da Cláudia Barreira se dava no vídeo anterior. Então, se vocês estão curiosos para se ater a esse conteúdo, é só dar uma olhada no nosso portfólio e vocês vão ver o nosso último vídeo lá e vai tratar desse assunto também. Então, voltando ao tema, a emenda constitucional 97 2017, ela é chamada Cláudia de Barreira. Ela vai estipular essa Cláudia de Barreira em 2030. Aí vai ser gradualmente. Se não me engano, agora em 2020, ela é 2022. Ela passa a valer com 2%, 2,5% em 2026 e 2030 3%. 3% de quê? Já vou explicar para vocês. A emenda constitucional 97 2017, em seu parágrafo 3º, vai discriminar que é assim: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos que, inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído por pelo menos 1/3 das unidades da federação, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuído ao menos 1/3 das unidades da federação. O que é Cláudia de Barreira? A Cláudia de Barreira é para poder dificultar, digamos assim, o acesso desse partido ao fundo partidário. Mas por que dificultar? Porque vocês vão entender que hoje é o seguinte: hoje nós temos até o ano passado, na verdade, eram 35 partidos políticos registrados no TSE. E nós temos ainda aí cerca de mais 65 partidos em processo de criação. Então, digamos que nós temos aí 35 ideologias. Cada partido vai puxar um lado da representatividade, ou seja, cada partido tem a sua ideologia, o seu pensamento, o seu viés ideológico nesse espectro. Então, cada partido tem a sua representatividade, a sua linha de pensamento. Dado isso, digamos que nós temos aí 35 ideologias, 35 linhas de pensamento dentro desse espectro ideológico. Então, e muitos desses partidos não têm nenhuma representatividade e digamos que às vezes somente na questão, no momento em que eles fazem o registro do CNPJ, que consegue a assinatura dos apoiadores, as 101 assinaturas, e aí vão para o apoiamento mínimo e conseguem essas 500 mil assinaturas, eles já são registrados no TSE e já têm direito ao fundo partidário. E daí o que acontece? Esses partidos eles não se esforçam para crescer, eles não se esforçam para poder ter digamos assim, não fazem, às vezes o que acontece acaba acontecendo o seguinte: esses 101 fundadores criam um partido no sentido de um único objetivo de não representar a sociedade, mas de ter acesso a esse fundo partidário, porque realmente o montante é muito dinheiro. Nós estamos falando aqui de 959 milhões esse ano. Normalmente esse valor é gradualmente aumentado. Então, ou seja, ainda que seja agora, com a emenda constitucional 97 2017, que seja não mais 20% desses recursos do fundo partidário, que na verdade anteriormente isso continuava os 20%, então, ou seja, 20% de 959 milhões é muito dinheiro. Então, assim, para dividir para esses 35 partidos, acaba sendo uma consideração, um valor razoável. Então, e bem interessante, na verdade, também esse valor aí. Então, é nesse sentido que os partidos só eram criados no intuito de ter acesso ao fundo partidário. Então, realmente, na questão de trazer para si os benefícios do fundo partidário, enfim, arrecadar esse montante aí, esses valores. Então, a emenda constitucional 97 de 2017, ela vai começar a trazer barreiras, digamos assim, para se evitar que esses partidos eles venham a ser criados somente com o intuito de ter acesso ao fundo partidário. Então, realmente dificulta agora esse acesso. E isso é bom?
É bom porque você começa a limitar o acesso a esse valor, porque se realmente o partido tiver interesse em ter representatividade, um partido que quer crescer, tudo bem, ele vai fazer os esforços cabíveis, necessários para poder ter sua representatividade garantida. Os caras vão correr atrás, ainda que comece um partido pequeno, ele vai correr atrás, vai trabalhar, vai em campanha, o pessoal realmente vai cair para a rua para poder ganhar apoiadores e assim manter a sua ideologia e eleger os seus deputados para poder tomar a direção dessa representatividade da sociedade. Então é favorável, eu sou favorável a essa emenda constitucional 97 porque ela vai dificultar o acesso a esses valores. Também é facultado que o eleito do partido que não preencheu os requisitos, caso um deputado seja eleito e o partido não preencheu esses requisitos, ou seja, não tiveram um mínimo 3% dos votos válidos, excluíram um terço da federação, ou não tiveram nem ao mesmo 15 deputados federais eleitos. Então, se não teve 15, mas conseguiu eleger um, o candidato mantém o seu mandato e é assegurado assegurado a sua facultatividade de filiação, ou seja, caso o deputado não quiser trocar de partido e quiser filiar outro, tem essa janela disponível de acordo com o TSE. O que mudou? Eram 30, de acordo com essa emenda constitucional 97 de 2017, eram 35 partidos anteriormente criados no TSE, registrados no TSE, que tinham acesso a esse fundo partidário. De acordo com essas mudanças da emenda constitucional 97 de 2017, esses partidos, dois eles se fundiram e agora não são mais 35, são 33 partidos registrados, mas aptos a receberem o fundo partidário. Em 2020 só temos agora 23, ou seja, 10 partidos ficaram de fora do fundo partidário. Isso é bom? É bom. É bom porque assim você começa a restringir o acesso e assim, agora, como eu falei anteriormente, os partidos vão ter que malhar, assim, vão ter que correr atrás para poder garantir acesso ao fundo. Vai ter que ter uma representatividade significante, digamos assim. Então hoje, de acordo com esse dispositivo, esses gatilhos da emenda constitucional 97 de 2017, só temos hoje 23 partidos aptos a receber esse montante. E aí você me pergunta, Leandro, mas como os partidos podem utilizar esse recurso do fundo partidário? É diferentemente do fundo eleitoral. Fundo partidário e fundo eleitoral são fundo especial de financiamento de campanha, não é nem fundo eleitoral. Aqui é a maneira para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Mas o nome original se dá Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, o fundo partidário, esse recurso pode ser utilizado de que forma? A Lei 9.096/95 obriga que a parte desse recurso sejam destinados a algumas atividades. 20% para a criação e a manutenção de um instituto ou uma fundação de pesquisa. E 30% desse montante é obrigado que seja em promoção de programas de participação das mulheres nos partidos. Ou seja, promover a campanha para que conscientizar as mulheres a se engajarem dentro dos partidos para poder ter sua representatividade na Câmara. E é bom porque dá esse empoderamento às mulheres e faz com que elas se aproximem do campo político, do meio político, enfim, e é nesse sentido que esses recursos são distribuídos. Ou seja, os outros 50% que sobra aqui é usado para despesas administrativas e campanhas institucionais dos partidos. Cada partido define como distribui os recursos internamente, não há limite para gasto com o pessoal. Ou seja, 20% é para criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa. 30% em programas de promoção de participação das mulheres. Os outros 50% é usado para despesa administrativa, que é para poder pagar aluguel de diretório, de comitê, de despesas advocatícias no âmbito do Tribunal Eleitoral, para despesas do próprio partido mesmo, como material, enfim. Então, nesse sentido que se utiliza esses outros 50% do fundo partidário. Então fica estabelecido que agora 5% do fundo partidário é dividido em partes iguais e 95% são divididos de acordo com a sua proporcionalidade
dentro da Câmara dos Deputados. Então é nesse sentido que se dá o fundo partidário. É totalmente distinto do fundo eleitoral, fundo especial de financiamento de campanha. Então nesse sentido, o fundo partidário é para a manutenção dos partidos. O governo, o Estado, a União, na verdade, vai financiar a sobrevivência dos partidos para que haja a democracia, garantir a democracia. E para que não ficasse algo muito largado de qualquer maneira, para que não houvesse uma farra política de criação de partidos. Se veja, nós temos aí, até então tínhamos 35, hoje são 33 partidos registrados. E temos mais aí 65 partidos em processo de criação. Ou seja, nós temos aí quase 87, 88 partidos. Já pensou se aprova, todos esses partidos são aprovados e são aptos a receber o fundo eleitoral? Então, quanto que não vai chegar a esse orçamento aprovado anualmente? E vem cá entre nós temos aí cerca de 90 ideologias no país. Eu não acredito que temos 90 ideologias. Eu acho isso um disparate, um desnecessário, um desrespeito com a sociedade e com o dinheiro público. E para poder se manter isso aí. E vamos tratar agora do âmbito do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, ou Fundo Eleitoral. Justamente para responder à pergunta do meu primo Natanael, lá de Santana Descoberto, no Goiás, me perguntou por que os gastos dos candidatos nas campanhas eleitorais se sobressaía, às vezes, até 4 vezes mais os salários de dos candidatos respectivos. E eu vou explicar para vocês a respeito disso. Então, fundo partidário é para a manutenção da democracia e dos partidos políticos. Porque partido político não é empresa, não tem como gerar renda, né? E o fundo eleitoral financiar, o financiamento das campanhas em si. É financiado pela União, também assim como o fundo partidário, também sai do nosso bolso, de acordo com as leis estabelecidas em 2017, né? E foi criado o fundo eleitoral para quê? Para meio que prevenir, eliminar, digamos assim, os vícios, os contamínios da corrupção. Foi criado pela Lei 13.437 de 2017. Por que como se dava isso? Antes do fundo eleitoral, especial de campanha, financiamento de campanha, era as empresas que financiavam, digamos assim, faziam doações aos partidos políticos, enfim, para que eles pudessem promover as suas campanhas. Em contrapartida, nós vimos aí que esse meio se instaurou digamos assim, o berço da corrupção no país. Por quê? Como os partidos não tinham como se financiar as campanhas, enfim, e o custo era muito alto, e na época havia já digamos assim, um mini repasse das instituições, das instituições do governo para as campanhas eleitorais, para o financiamento das campanhas, mas era muito pouco. Então, como que se dava isso? É o que nós vimos aí no noticiário, como que se instaurou as corrupções. As empresas financiam a campanha do candidato, financiam a campanha do partido, injeta dinheiro no partido, esperando aí, digamos, uma contrapartida, caso esses candidatos do partido venham a chegar aos cargos, enfim. Então sempre ia haver ali uma medida provisória, uma emenda constitucional, uma emenda parlamentar, no âmbito de favorecer essas empresas digamos assim, como é que fala, nossa, deu um branco agora, para favorecer as empresas na hora das licitações, para poder, enfim, tomar lá da cá, a empresa investe dinheiro no partido, na campanha do partido, enfim, para que esse candidato chegue ao cargo e lá, uma vez no cargo, possa favorecer essa empresa, enfim, ou com repasse de obras, ou facilidades na hora da licitação. Então é nesse sentido que se instaurou esse câncer que consome o país, chamado corrupção, que envolve não só um partido, não só a ideologia, mas todos os partidos, todos os governos, desde os primórdios da nossa democracia, instaurar a corrupção no país. Então, para que fosse uma maneira de inibir esses partidos,
e essas empresas contra, como é que diz, disseminarem dentro do país essa corrupção, foi criada o Fundo Especial de acordo com a Lei 3.487 de 2017. Aqui também o valor do financiamento de campanha ele é elaborado anualmente a cada biênio, na verdade, né? Pela Câmara, pelo Congresso, para poder financiar a campanha dos partidos. Então, como que se vai dar isso? A previsão, quando foi instaurada toda essa discussão do fundo eleitoral, do fundão, todo mundo estava aquela coisa muito repercutida nos noticiários, e muitas pessoas se posicionaram contra, e hoje ainda tem, era sobre o valor que ia ser repassado para o fundo eleitoral. Então, a média que se gasta com a campanha em âmbito nacional, ainda mais para campanhas, para os cargos de presidente, governador, enfim, senador e deputados, chegam até cerca de 5 bilhões de reais durante o período de campanha. Então, era nesse sentido que há essa discussão anualmente. Então, o valor estabelecido para 2020 foi cerca de 2 bilhões de reais. De onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro ele vem também da União, com as dotações orçamentárias, multas eleitorais, que são aplicadas para quando você deixa de votar, e você vai lá depois acertar no seu título eleitor, regularizar sua situação eleitoral, você paga a multinha ali, R$3,50, acho que é isso, se não me engano, por a multa que você deixar de votar uma eleição. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para o Fundo Especial de Campanha, vai para o Fundo Eleitoral. As empresas, os partidos que são multados administrativamente devido a algumas improbidades, os valores arrecadados de multas também vai para o partido, para o Fundo Especial de Campanha, para o fundo Eleitoral. Então todo esse orçamento que é de multas eleitorais, de TSE, doações também de pessoas físicas, agora não mais jurídicas, que foi vedado pela Emenda Constitucional 97 de 2017, também é vedado as contribuições de pessoas jurídicas, agora somente pessoas físicas. Então as doações de pessoas físicas, agora você não pode mais fazer como era antigamente. Você doava, fazia uma doação de financiamento de campanha para o partido A ou o partido B. Com a Lei 3.487, ou seja, 97 de 2017, fica estabelecido que já é vedado essa doação de jurídico. Agora só pessoas físicas e não mais para o partido A ou o partido B. Você agora tem que depositar na conta do fundo eleitoral. Então agora não é mais para os partidos, ou seja, o que você doou na intenção de beneficiar o partido B vai ser dividido proporcionalmente em todos os outros partidos. Nesse âmbito que vai dar o fundo eleitoral. E como que se dá a divisão desses valores? Aqui, diferentemente do fundo partidário, esse fundo eleitoral é estabelecido meses no ano da eleição, meses antes da eleição, acho que são 3 ou 4 meses antes de começar as campanhas. Lembrando que lá no fundo partidário, eu quero fazer uma ressalva aqui, quero ressaltar porque eu acabei esquecendo de comentar. O fundo partidário, ele é estabelecido anualmente, os valores estabelecidos, e essa divisão ela é dada não de uma vez no montante, uma única vez. Ela é paga proporcionalmente em parcelas iguais, 12 vezes por ano, ou seja, mensalmente. É diferente do fundo eleitoral, ele é pago uma única vez só. Lá no fundo partidário são 5% dividido para todos os partidos em partes iguais e 95% de acordo com a sua representatividade, proporcional à sua representatividade na Câmara. No fundo eleitoral, esse valor agora é o seguinte, 2% do montante do total, desses 2 bilhões que foram para 2020, é dividido em todos os partidos, registrado no TSE, desde que esteja registrado. Ou seja, tem que ter registrado, tem que ser feito o registro do CNPJ, teve que recolher a assinatura dos 101 fundadores, depois foi lá para a fase do apoiamento mínimo, aproximadamente 500 mil assinaturas dentro de todo o território nacional, ao menos um terço do território nacional. E aí, depois desse apoiamento mínimo, é registrado o partido. Registrou o partido, já tem acesso ao fundo partidário.
também tem, de acordo com a Constituição e com a Lei 3.487, e também de 2017, vai ter direito ao fundo eleitoral, mas só 2% do valor é que é dividido entre partes iguais dentro de... só 22% é dividido entre partes iguais em todos os partidos. Ah, então os outros 98% é dividido pela proporcionalidade? Não, digamos que entre aspas, porque 35% é dividido por aqueles partidos que têm ao menos representado na Câmara dos Deputados um candidato, de acordo com o total de votos do partido. Ou seja, aqueles partidos que tem só conseguiu eleger um candidato, ou seja, um candidato a deputado, se eleger um deputado, esses 35% agora, que é desses outros 98% que sobraram, 35% é dividido entre esses partidos que só tem um deputado. E aí o critério de repartição vai ser de acordo com o número de votos alcançados por esses deputados. Então, é nesse sentido que isso dá essa repartição dos 35%. Os outros 48% que sobra, no 48 não, vão sobrar ainda aí 48, 50, 63%. Então, os outros 63%, como que se vai dar a distribuição deles? 48% é distribuído entre os partidos, aí sim, na proporção de suas bancadas na Câmara, ou seja, proporcionalmente ao seu total de deputados eleitos. Então, o partido que se elegeu 15 deputados, ele terá aí esses 48% proporcionalmente aos seus 15 deputados. Os outros 15% que sobra aqui, eles vão ficar com... vai ser dividido entre os partidos que têm a sua proporção, ou seja, os partidos que têm sua representatividade também agora no Senado. Ou seja, o partido que tem senador eleito lá no Senado, ocupando as suas cadeiras no Senado, esses 15% vai ser dividido entre esses partidos que têm senadores eleitos. Então, ou seja, o partido ele pode alcançar o fundo eleitoral, tem três chances de alcançar, de ter recurso do fundo eleitoral. Primeiro, 2% dividido em partes iguais, aí depois vai ter 48% distribuído na proporção dos seus candidatos eleitos na Câmara, e que os outros 15% de acordo com os seus senadores eleitos lá no Senado. Lembrando que tudo isso é no âmbito anterior, ou seja, para a campanha de 2020 foi levado em consideração para partido B, ele recebeu de acordo com a representatividade dele na Câmara e no Senado, juntamente com os 2%. Para 2022 vai ser da mesma maneira, vai ser 2022 o partido vai ter acesso ao fundo eleitoral, de acordo com os 2% dele, de acordo com os 48% que tiver representatividade na Câmara e também no Senado. Então é nesse sentido que se dá o fundo eleitoral, e daí explica por que muitas das vezes um candidato gasta 10 vezes o valor total do que ele receberia de salário dele, até 10 vezes o próprio salário. Então aqui fica respondida a questão levantada pelo meu primo lá no Goiás, o Natanael. Uma vez dito isso, também vocês vão ver, e acho que vocês viram na verdade nessas eleições municipais, e vão ver muito agora no âmbito nacional, as eleições para deputados. Alguns candidatos vão chegar a dizer que não, eu renunciei o meu fundo eleitoral, o meu partido não apoia o fundo eleitoral e renunciou os valores. Depende. Eu vou dizer para vocês o seguinte, vou ser bem claro com vocês. Eu vou dar uma dica para vocês, perguntem a esses candidatos que fizerem essa afirmação, qual foi o valor do fundo eleitoral que tocou, que foi repartido sobre o seu partido. Qual foi o valor total do montante que o partido teve. E melhor ainda, qual foi o valor que ele renunciou para a sua candidatura do fundo eleitoral. Porque às vezes, como é verídico e foi fato, o candidato aqui em São Paulo, aqui em Carapicuíba, rejeitou o fundo eleitoral porque o fundo eleitoral, a parte que foi destinada a ele era R$400. Então, R$400 não dá nem para ele poder iniciar a campanha, enfim. Então teve que fazer a campanha do próprio bolso. Então, nesse sentido é fácil você renunciar a R$400. Eu queria saber se ele ia recusar
a participação dele no fundo eleitoral. Se fosse 400 mil reais ou 40 mil reais que fosse, garanto para vocês que ele não ia recusar esse dinheiro. Ele ia querer empregar, claro, na sua campanha. Lembrando, pessoal, que todo o dinheiro que foi gasto em campanha tem que ser, tudo tem que estar de acordo com as contas, tem que bater, essas contas têm que ser aprovadas pelo TRE. Então, para que um partido gastou, exemplo, 90% da sua participação no fundo eleitoral, esse 10% tem que ser devolvido para o fundo eleitoral, ou seja, tem que ser depositado de volta na conta do fundão. Então, e para que você, não basta também só criar os partidos, tem que registrar no TSE. Tem que registrar no TSE e tem que ter suas contas também aprovadas pelo TSE e pelos TREs, respectivamente. Então, assim, sempre que tiver alguma improbidade, alguma falha nas contas, esse valor será retido e o partido perde o acesso a esses valores. Então, não basta somente criar o partido, tem que criar o partido, registrar no TSE e ter as suas contas sempre aprovadas pelos TREs. Então, é nesse sentido que não é simples também ter acesso a esses valores. Mas ainda assim, voltando aqui, como falei para vocês, nós temos hoje aí 23 aptos, 23 partidos aptos a receber o fundo eleitoral e fundo partidário. 33 partidos estão registrados no TSE e temos aí cerca de 65 partidos em processo de criação. Então damos aí temos quase 90 ideologias, digamos, entre aspas, para ser representada no tribunal, no país. Então eu vou encerrando, eu vou agora me aproximando do finalzinho dessa live, trazendo aquela questão que, politicamente falando, é razoável e é aceitável, na verdade, essas cláusulas de barreira. É necessário que realmente precisava de verdade, de fato, que o Estado ele se posicionasse contra essa criação exacerbada de partidos políticos representando suas tais ideologias, porque realmente tem muitos partidos que realmente eles foram criados somente no intuito de ter acesso a esses recursos. Então, não é ruim para a democracia, até porque nós temos aí, e agora falando no espectro ideológico, nós temos aí grandes partidos que têm suas grandes representatividades e têm suas ideologias de fato. Então não é que com isso, com essas cláusulas de barreira, a gente começa a derrubar a democracia. Não. Tem pessoas, tem deputados, candidatos que vão levantar essa bandeira de que essas cláusulas de barreiras dificultam os partidos, a criação desses partidos e que acaba enfraquecendo a democracia. Onde, na verdade, de fato, o que ocorre é que agora, com essa criação desses mecanismos, digamos assim, desses dispositivos da lei eleitoral, que vai dificultar o acesso. Dificulta o acesso para aqueles que realmente não têm interesse, onde eu falei para vocês anteriormente, que não têm interesse realmente contribuir com a representatividade da sociedade. Aqueles partidos que estão interessados somente nos recursos, eles vão de cara perder aí esses acessos, ou que ainda queiram manter, vão ter que correr atrás e malhar bastante para ter uma representatividade. Ou seja, de fato vão ter que se colocar na posição de partidos políticos. Até então, novamente falando com um olhar bem analítico, fica bacana essa ideia, porque agora esses partidos que não têm interesse vão deixar de existir. Vão ter seus extintos, vão ter seus partidos extintos, vão ser extintos desse meio, dessa concorrência, digamos assim. E também fica claro aqui que a democracia não será impactada, porque nós temos partidos aqui no país já consolidados, onde tem suas representatividades de fato já. Então não é mal nenhum para a democracia, porque digamos, os números bem nos dizem, bem fato, nos trazem essa noção, porque são 23 partidos aptos a participarem e atuarem no país, 33 no total. E cá entre nós já é um número bastante suficiente, digamos assim, para trazer a representatividade todo em âmbito nacional. Eu não acredito que vamos ter 90 ideologias, também eu como acredito que não temos 33, mas de fato as 23 estão funcionando muito bem e acho que poderia se manter por aqui.
porque como eu falei para você anteriormente, o nosso país o sistema nosso eleitoral, ele é um sistema multipartidário, um presidencialismo de coalizão multipartidário com um sistema eleitoral proporcional de lista aberta. Então, não é um partido de bipartidarismo, mas tem a democracia como estabelecida como princípio e tá bem representado de acordo com esse multipartidarismo, digamos, esses 33 partidos já criados e em total funcionamento. Então, no meu olhar crítico a respeito dessa situação, eu creio que nem precisaria mais a criação desses outros 65 aí. Poderia dar para o extinto e, enfim, mantermos nosso sistema como está. Até porque, quanto mais partidos forem criados, mais as despesas de fundos partidários com o fundo partidário será aumentada e acarreta um desperdício, digamos assim, desse dinheiro, porque poderia esse dinheiro que venha a ser acrescentado no fundo partidário poderia ser destinado a outros setores que necessitam o nosso país, como educação, segurança, inclusive o que eu acho mais interessante que precisa de fato é a questão do saneamento básico. Porque é inacreditável que em pleno século XXI, nosso país com 30 anos de democracia, onde nós falamos sempre em renovar as tecnologias, infraestrutura, e o nosso país ainda tem um número muito grande e alarmante de municípios que não têm ainda o saneamento básico. Então, para que manter mais 65 partidos, sendo que você pode aproveitar esses recursos e enfim, direcionar em prol da sociedade. Então, pessoal, esse é o tema de hoje. Eu queria dividir com vocês a respeito do que é fundo partidário e fundo eleitoral. São duas coisas distintas e que eu sou favorável do fundo eleitoral porque assim dificulta o ato da corrupção, onde você agora não fica, digamos assim, inibindo a corrupção. Não há mais claro, nosso sistema ainda é falho, tem muitas brechas. O próprio regimento da Câmara, como eu falei anteriormente, durante a semana, o regimento da Câmara permite até 25 secretários. No Senado, se não me engano, vai até o âmbito de já ter 90 assessores, um único senador, um único deputado, enfim, são regimentos que facilitam a corrupção. Então, quando você tem uma cláusula, um dispositivo, onde você tem um gatilho que pode inibir a corrupção, eu sou favorável dessa ideia e desse dispositivo. Independentemente de qual governo que esteja instituindo, desde que seja a sua real função seja inibir a corrupção e evitar meios e brechas para a corrupção, eu sou favorável do fundo eleitoral, ainda que seja com dinheiro público, sim. Ainda que eu possa, como cidadão comum, fazer, como pessoa física, uma doação para o fundo eleitoral, eu prefiro que eu tire do meu bolso e vou lá e faça essa doação, do que ter, de acordo com algumas empresas, fazendo esse serviço, facilitando esse financiamento, e depois eu ser lesado lá na frente com a falta de serviços que possam ser beneficiados da população. Às vezes, por falta por um ato corruptível, às vezes me falta um sistema de saúde, um sistema de segurança. Então é melhor que eu tire do meu bolso e vou lá, com a minha consciência, saber que eu estou consciente e doando um valor específico para o Fundo Especial de Campanhas, sem ter o medo de depois ser lesado pelo esse câncer que consome o país da corrupção, me tirando outro serviço que seria necessário em um outro momento. Então eu sou favorável, adepto a essas cláusulas de barreiras que dificultam esses acessos e, enfim, vamos aí tapando as brechas favoráveis à corrupção. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero ter sido claro. Eu sempre tento abordar nos meus vídeos, nos nossos papos aqui, não muito meios termos técnicos, para não poder... porque o meu intuito aqui não é querer dizer que eu sou uma pessoa entendida e que eu sei das coisas, não. O meu intuito aqui é dividir com você um pouco do conhecimento e fazer com que você entenda. De fato, você venha entender como que funciona o meio político. Então eu estou aqui para fazer essa ponte, eu não estou aqui para falar para vocês que vamos tratar dos termos técnicos aqui. Não, porque o meu intuito aqui não é esse. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado.
Mais uma vez eu venho fazer o apelo a vocês, pessoal, se vocês estão gostando, então, se vocês aprovam o meu conteúdo, se vocês acham que pode ser benéfico a outras pessoas, e tem o interesse em compartilhar, comentar, curtir, fique à vontade, que me ajude a levar um pouquinho do que eu sei para as outras pessoas, para que as pessoas também possam ser, digamos assim, não venham mais ser enganadas por esse meio político que às vezes nos deixa tão triste a comentar sobre tais temas, porque realmente a política é desanimadora no nosso país. Mas a gente tem sempre que ter a esperança de que um país melhor seja construído paulatinamente, que nós venhamos aí ter um futuro melhor. Gente, uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Abraço apertado para vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Para amanhã eu tinha uma entrevista, uma live, uma participação especial aqui, mas por motivos técnicos nós temos que adiar essa live para janeiro, e logo depois vocês vão poder entender porquê, mas enfim, mas desde já agradeço o apoio de vocês, tenham todos uma ótima semana, e é isso aí, gente, forte abraço. Eu sou Leandro Roriz e esta é a Arte da Política.